para iluminar mais ainda nosso dia, nossa semana, esse casal iluminado aqui que eu tenho o grande prazer, a honra de receber. É isso Mas aí. falem aí de vocês de novo, né? Para quem ainda não conhece, o seu trabalho que está aí brilhando muito de vento em popa, né? Que eu estou sabendo. E um trabalho novo também, né? Que vocês vão falar. Pode falar, fica à Exatamente. vontade. Para quem não me conhece, então, eu sou a Cátia Figueiredo, eu sou psicoterapeuta holística, sou coach, ativista quântica. Eu sou Eduardo Bastilha, sou marido da Kátia, sou coach espiritual, eu sou terapeuta holístico, eu sou hipnoterapeuta também, ativista quântico, e nós somos o Horizonte da Consciência. A gente que faz todo o trabalho aí do Horizonte, tem o trabalho aí que a Olivia está falando, né? Quer falar um pouquinho aí Do Poder da Intenção? Poder da Intenção? A gente Sim. faz as lives do Poder da Intenção todos os dias às 22 horas no YouTube. Então, todo dia a gente tem um foco, uma intenção, onde a gente envia a energia de cura, a gente se reúne em grupo para enviar essa energia de cura. A gente faz ciclos aí de uma semana, a gente também tem enviado energia de cura para a situação aí da Ucrânia. E no nosso trabalho como Horizonte da Consciência, a gente desenvolve aí a parte de autoconhecimento, de expansão de consciência. Então a gente tem trabalhos terapêuticos, trabalhos de coaching, trabalhos onde a gente une essas duas ferramentas aí para dar um resultado ainda melhor para as pessoas. A gente faz atendimento individual, a gente faz o trabalho de mentoria, né? Que quando a gente trabalha juntos, o coach junto com a terapia holística, e a gente está fazendo o trabalho em grupos também, né? Fechando o grupo, a gente consegue fazer um atendimento em grupo e futuramente não, em breve, né? A gente está preparando esse material, mas a gente vai estar levando esse trabalho de expansão de consciência para as empresas. Então, Olha que legal. Para levar para esse horizonte aí, para essa necessidade que existe, né, no mundo corporativo de pessoas se tratarem para poderem ser mais produtivas e terem mais saúde também e bem-estar. Com certeza, essa é a tônica, né? A gente está a energia que o planeta está, para onde a gente está entrando, né? Para onde a gente está indo. Kátia, em relação à mentalização, o foco na Ucrânia, não é? A intenção na Ucrânia, a gente tem visto alguns avanços em relação à paz, não é? Eu, pelo menos, acompanho bastante, não assim, não vejo, não leio a notícia, mas a gente lê as chamadas, tem muita coisa acontecendo, a gente não consegue ir a fundo assim, mas eu tenho visto um movimento em relação a essa paz. Você acredita, vou fazer uma pergunta bem retórica, se vocês acreditam que vocês estão nessa contribuição aí, como é que vocês estão vendo isso? Eu sei que é óbvio que a gente todos participam, mas como é que vocês veem a sua participação nisso? Eu sei que você tem essa visão, esse entendimento. Posso falar? Pode. Então, na verdade é assim, Olivia, nós temos, e acho que isso da parte de você também, né? Nós queremos fazer alguma coisa diferente para transformar esse planeta. Então, assim, alguém tem que dar o primeiro passo, né? Então, assim, eu sei que como nós somos um grupo que não é grande, parece que não ser representativo, mas existem vários grupos ao redor do planeta que estão fazendo a mesma coisa. Então, assim, eu imagino isso como se fosse um grande rio, né, de luz que está indo para lá, e a gente é um dos córregozinhos que está jogando luz para esse rio. Então, assim, a gente é importante para esse processo, por quê? Porque a gente está ajudando esse rio a ser intenso, a ser caudaloso. Então, nós somos uma veiazinha desse rio, e a gente está fazendo a nossa contribuição. Então, eu entendo que, assim, para a gente mudar alguma coisa no planeta, a gente tem que começar a mudar da gente, tem que começar de nós. Então, assim, a gente está dando esse primeiro passo, falando assim, olha, nós precisamos fazer alguma coisa, então vamos fazer. E quem quiser vir junto, vem e participa. Então, eu acho que a gente é importante nesse processo, tá? E a gente consegue fazer a diferença sim. Eu acho que é possível sim, por quê? Porque isso vamos dizer assim, é contagioso, né? Então, assim, as pessoas vão vendo e as pessoas vão ajudando, né? Então, às vezes a pessoa não tem oportunidade de ajudar. Então, a gente está dando essa oportunidade também. Né? E agora imagina assim, né? Se cada um
imaginar assim, mas eu sou muito pequeno, eu não posso fazer nada. E aí todo mundo pensa isso e ninguém faz nada. Ninguém faz nada, exatamente. É isso. Eu penso igualmente a vocês, penso igualzinho. Inclusive, eu sei, por exemplo, que a força da luz é muito maior do que a da escuridão. Eu sempre falo isso porque eu trabalho com medo, né? E o medo é o contrário do amor, é a ausência do amor, assim como a luz, como a escuridão é a ausência da luz. Então, se você risca um fósforo num quarto escuro, a luz já é suficiente para iluminar, mesmo que seja um fósforo, né? Então, que nós sejamos esse fósforo na imensidão do planeta, e eu acredito muito nisso, que a luz se juntando cada vez mais, como está se juntando, a gente forma essa coluna de luz, não é? Antes eu sempre falo isso também, a gente estava disperso, separado, cada um brilhando no seu canto. Agora a luz está se juntando. Então, é um grande clarão, né? Faz a diferença quando uma luz se junta a esse clarão todo, né? Vai sempre intensificando. E eu tenho certeza, porque eu vejo o trabalho de vocês crescendo na audiência mesmo, na repercussão, né? Eu acompanho mais ou menos de perto o trabalho de vocês e eu tenho certeza que vocês estão fazendo muita diferença no mundo. Assim como eu procuro fazer a minha parte aqui também, todos os dias de manhã, né? Claro. Todos nós estamos fazendo um pouquinho, mas o que é importante é assim, a gente está dando oportunidade, porque às vezes a pessoa fala assim, cara, mas eu não sei como ajudar. Né? Eu não tenho condições financeiras de ajudar, mas, de repente, se você tem 10 minutos, você consegue ajudar, né? Então, com 10 minutos, você consegue fazer esse trabalho. E o que a Kátia falou é fundamental, né? Se todo mundo pensar que é muito pequeno para fazer alguma coisa, se todo mundo pensa nisso, ninguém faz nada. Então, se todo mundo que é pequeno se junta, fica grande, né? Isso que é interessante. Ontem, antes de dormir, Edu, eu ouvi alguma coisa que você falou, que você faz de hipnoterapia. Agora não estou lembrando o que é. Lembrei de você. Eu estava assistindo um vídeo e eles falaram. Mas agora eu não vou lembrar o termo, só se você falar aí. Mas é algum termo específico? Um termo... Porque, na verdade, assim, eu trabalho com... Ericksoniano. É isso. Kátia, é isso aí. Eu falei, não é tu aí. Era uma chamada, já lembrei. Era Agora o YouTube é assim, um vídeo, um anúncio, né? E aí tinha justamente da hipnose ericksoniana, era isso. É um trabalho sensacional, assim, sensacional. E a gente fez até uma prática no trabalho que a gente faz do Poder da Intenção. No sábado no domingo a gente fez uma prática com o pessoal que estava junto e deu alguns resultados já. E foi uma coisa vou lá ver. Domingo eu não assisti, vou lá ver. Exatamente. Legal, adoro essas práticas. Né? Principalmente, quase que eu consegui fazer hipnose, um curso de hipnose. Depois acabou não dando certo. Mas eu acho bem legal. Deixa eu só cumprimentar o pessoal que está entrando, que a gente ainda não falou. Sejam bem-vindos todos a essa live. Vai ficar gravada. Quem não assistiu ao vivo pode assistir depois e vale a pena. E também pedir para vocês tocarem o dedo aí no aviãozinho e mandarem para todo mundo. Porque, gente, é muito especial. Esse casal é muito especial. Eu conheço conheço pessoalmente a Kátia, o Edu eu conheço da mídia, mas eu tenho certeza que eles dois estão em muita sintonia, muita sincronicidade, então por isso que esse trabalho está evoluindo tanto. Então, compartilhem, enquanto eles estiverem falando também vou compartilhar, tá bom? E divulguem, porque a gente vai ter uma prática hoje, não é, Kátia? A gente vai ter uma parte prática, eu pedi, que eu conheço o trabalho, inclusive já fiz curso, né, com a Kátia, a gente tem uma historinha aí. Então, vale a pena a gente compartilhar. Então, fique à vontade para vocês falarem o que vocês vieram trazer para a gente e eu vou compartilhando aqui enquanto isso, tá bom? Legal. Vamos lá. Bom, então, a gente vai falar um pouco sobre a crise de pânico, né? Que a gente percebe que a ansiedade, de um modo geral, tem afetado muita gente. A gente tem alguns dados aí que a gente trouxe da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que 1 em cada 13 pessoas tem ansiedade no mundo. E o Brasil é o país que tem o maior número de pessoas ansiosas, com 18,6 milhões de brasileiros. Esses dados, se não me engano, são de 2018. Depois da pandemia, com certeza, esse número aumentou muito, né? Eu acho que dobrou, viu? Depois da pandemia, esse negócio dobrou aqui no Brasil. E especificamente com síndrome do pânico, a gente também, dados aí um pouco mais antigos, né? Considerando que muita coisa aconteceu depois disso,
a gente tem por volta de 4 a 6 milhões de pessoas, imagina, 4 a 6 milhões de pessoas no Brasil com síndrome do pânico. E assim, para quem tem síndrome do pânico, quem já teve algum tipo de crise de ansiedade muito intensa, sabe como assim, parece que você vai morrer. Né? É uma coisa horrível, é horrível. Então, ter uma única crise de pânico já é o suficiente assim, para você ficar com medo de ter pelo resto da tua vida. Né? Já é um trauma que você carrega já, assim, caramba, né? Tomara que eu não tenha mais isso na vida. E aí, a gente tem um dado também da OMS aqui do começo do ano de março, agora de 2022, que fala que a pandemia do Covid desencadeou um aumento de 25% na prevalência de ansiedade e depressão em todo o mundo. Então, a gente já esperava isso, né? Já a gente já tem assim, essa confirmação pela OMS. Então, assim, tudo começa com ansiedade, que afinal é algo que é um estado natural do ser humano, né? Todos nós temos ansiedade, por quê? Porque a ansiedade nada mais é do que o nosso sistema de luta e fuga em ação e faz parte do nosso corpo. É um sistema de sobrevivência que a gente tem, que a gente traz desde dos primórdios aí do nosso cérebro reptiliano, né, funcionando. E assim, graças a esse sistema que acho que os nossos ancestrais conseguiram sobreviver. Né? Exatamente. Então, assim, as pessoas falam, eu não quero ter ansiedade. Então, ok, a gente pode equilibrar a ansiedade, mas ficar sem ansiedade é impossível. Eliminar é impossível. Tá. A questão, obviamente, é quando ela aumenta, chega num patamar onde isso começa a afetar a sua vida e você percebe que você fica o tempo todo, 24 horas por dia, nesse estado de tensão, nesse estado de luta e fuga. O que acontece, né, Olivia, é que, assim, os nossos antepassados, lá para trás, né, eu estou falando de milhares de anos, assim, existia um perigo real a ser trabalhado. Combatido. Né? Eu precisava realmente me proteger, tudo mais. Me defender daquilo, hoje né? É virtual. Hoje o perigo é virtual. Nossa, hoje o perigo é muito mais mental. A gente que, nossa, mas eu tô com medo disso, tô com medo daquilo. E assim, os medos que a gente tem, 99% não são medos que vão colocar a nossa vida em risco. Meu medo é de expor e ser ridicularizado. Né? O meu medo é de fazer alguma coisa errada e levar bronca. Mas para nossa mente, né, e a gente já vai falar um pouco mais aprofundado para isso, para nossa mente, a mente não diferencia o que é real do que é imaginário. Então, para nossa mente, assim, você imaginou alguma situação de perigo, ela vai fazer o corpo agir da maneira... Quimicamente, né? Liberando os hormônios do estresse, né? Que são a dopamina... Adrenalina, adrenalina e o cortisol. A dopamina, a adrenalina, a noradrenalina. E o cortisol. É que eu adoro a dopamina, por isso que eu também. Mas o interessante é que, assim, né, o nosso corpo, ele não tem essa divisão. Isso aqui é um medinho pequeno, então eu vou reagir só com 20% da minha capacidade. Não, medo é medo. Medo de um urso vir te atacar e medo das pessoas que irem da tua cara é medo. A reação do corpo é a mesma, né? Então a gente tem esse mecanismo, como você falou, reptiliano, é algo ancestral, é algo muito primitivo que permanece ainda com essas origens. Então não tem a gente não tem ainda essa capacidade, talvez nunca tenha, de diferenciar gradações de medo. Né? E aí o que acontece... Isso é importante, isso eu nunca tinha pensado, que a gente não tem medinho ou medão. Porque eu falo sobre o medo, e eu falo isso o tempo inteiro, a pessoa que tem medo de dirigir, ela, pela ansiedade, e eu vou te falar que a maioria das minhas alunas sofrem de ansiedade, esse dado que você falou, para mim, ele é conhecido e na prática, e eu falo assim, você não vai dirigir, você não vai passar por isso, porque esse medo que você está criando já vai te impedir de ir. Eu tenho medo de sair e bater o carro. Pronto, nem vai acontecer, porque você não vai sair. Simplesmente você não vai sair. Porque você vai acreditar naquele medo, vai acreditar nas consequências e você não vai. Então, além de ser um medo que te faz mal fisicamente, te adoece, ainda nem vai acontecer. Eu achei, realmente uma paranoia, na verdade, né? Muito doido isso. Então, e tem uma coisa importante que a gente vai falar e isso... vai culminar no trabalho que a gente faz, que é o método que a gente vai apresentar aqui, que assim, de tanto a gente treinar isso, né, de tanto a gente treinar a mente de sentir medo, o nosso cérebro vai criando conexões, vai criando atalhos
e isso cada vez ele fica mais forte. Então, cada vez com menos estímulo, eu disparo todo esse sistema de luta e fuga. Perfeito. Então, é como se eu estivesse fazendo uma musculação na nossa mente e no nosso sistema nervoso. Então, assim, qualquer coisinha, né, com o tempo, qualquer coisinha dispara a crise de pânico. Caiu alguma coisa, você tomou um susto, com alguma coisa, uma porta que bateu dentro da sua casa, você dispara a crise de pânico. Por quê? Porque o teu sistema nervoso está treinado para reagir intensamente a qualquer situação de risco. Isso o que é? É um treinamento que se faz de tanto a gente repetir. É um atalho. Tá bom no que a gente repete, né? Tá? Então, a gente vai falar disso lá para frente. O nosso trabalho, o nosso método é exatamente para treinar o outro lado, para deixar forte o outro lado. Nossa, como é importante isso, né? A gente reprogramar mesmo, porque é como vocês falaram, e eu sei que o Brasil, o dado, né? Que o Brasil é o país que tem mais pessoas ansiosas do mundo. Você imagina o número 1 em ansiedade, o que é isso, né, gente? Um país que tinha tudo para ser um paraíso, né? Se você viver a realidade, por exemplo, da natureza, da terra, né? Da abundância que a gente tem, enfim, as condições, as possibilidades, e as pessoas estão aí adoecendo. E diga uma coisa, dessa crise de ansiedade vai para o pânico? É esse o caminho? Ou não tem nada a ver? Isso, na verdade, o que acontece? A ansiedade, como a gente falou, é um estado comum, né? Todo mundo sente. Porém, vamos explicar um pouco mais, de uma forma um pouco mais técnica, né? Então, o Edu estava falando do sistema nervoso, né? Então, a gente tem nosso sistema nervoso autônomo, que ele é dividido aí, sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema simpático é aquele que é o que prepara a gente para correr, para fugir, que ele dá uma resposta quando você está passando por algum tipo de perigo. Então, é ele que vai fazer com que, assim, o foco a energia do seu corpo, o foco de toda a sua atenção vai ser para enviar a energia aí para oxigênio para os músculos. Para os músculos, para você correr. Então, assim, tudo aquilo que naquele momento não é importante, ele vai deixar de lado. Tem um dado muito importante que as pessoas falam a respeito do medo. Como o medo, ele paralisa o nosso sistema imunológico e deixa a gente mais fraco. Por quê? Porque quando a gente está com medo, a gente se prepara para fugir. Então, assim, eu vou preparar o meu sistema imunológico para se proteger de uma infecção. Não, secundário. Isso não vai te matar, entendeu? Não, o que vai te matar é o perigo. É o perigo, entendeu? Que como a gente falou, a sensação é de vida ou morte, não é uma sensação de, tipo, estou só com medinho de falar em público. Então, no corpo, o que começa a acontecer, né? E aí entra um pouco de sintomas. Começa a aumentar o batimento cardíaco, né? Então, assim, eu começo a ter palpitação porque eu preciso de oxigênio para alimentar meu músculo para fugir. Então, eu preciso de mais oxigênio. Aumenta a circulação, aumenta a frequência respiratória. Então, a pessoa começa a respirar mais, aumenta o batimento cardíaco para poder levar oxigênio para os músculos. Então por isso é que as mulheres sentem essa palpitação quando entram no carro. Olha aí! Que coincidência! Que coincidência! Nossa, engraçado, a gente fala da mesma coisa com outras coisas, de outro jeito. Olha só, que interessante. E aí, outra coisa, então assim, os sistemas secundários, como a Kátia falou, eles param. Então, por exemplo, sistema digestivo, ele para. Então, pode ver que as pessoas que têm problema de ansiedade geralmente tomam remédio para estômago, porque tem refluxo, porque tem problema digestivo, né? Elas adoram o omeprazol. Então, assim, se você toma omeprazol, muito provavelmente é por isso, por causa que você tem ansiedade. Olha aí, gente, anota aí. Quem toma omeprazol aí, diz um oi, eu aí. Porque o teu sistema digestivo, ele não é fundamental para você fugir. Então, assim, quando você está em ansiedade ou em crise, o teu sistema para de funcionar, porque o sangue sai de lá e vai para os músculos. Tá? Que doideira, né, gente? Que doideira. Então, e aí, esse é o nosso sistema nervoso simpático, que é o que prepara a gente para fugir. E o que contrabalanceia ele é o sistema nervoso parasimpático. Então, é ele que manda um estímulo para o corpo voltar à normalidade, para relaxar. Só que como o Edu comentou agora há pouco, né? Como se eu tenho muito estímulo do meu sistema nervoso simpático, então eu já crio sinapses, eu já crio conexões que permitem que esse sistema seja ativado cada vez mais rápido e que talvez fique até em constante ativação o tempo todo. Então o problema é esse, o problema é que todos nós temos um sistema que nos tranquiliza, sim, só que a gente não usa. Então, para dar um exemplo nisso, né, usando
o teu trabalho, Olívia, a gente, por exemplo, quando você começa a dirigir, você sabe melhor que todo mundo aí, você ensina as pessoas. Quando você está começando a dirigir, você fica olhando, você presta atenção na embreagem, você presta atenção ali, que agora é tudo automático, mas assim, no freio, na seta, nada, né, como é que vai... 80% é mecânico ainda. A gente Então, não está nessa evolução, não, então, infelizmente. mas assim, com o tempo, quando você vai pegando a prática, todo esse processo de dirigir fica automático. Você não presta mais atenção, né? E por que acontece isso? Porque o meu cérebro criou atalhos para você automatizar esses processos, porque é um processo repetitivo. Então ele cria atalho. Então você não precisa pensar para dirigir, você sente e dirige. É assim que funciona. O corpo dirige. O corpo dirige. Então, porque a mente já criou esses atalhos, essa memória mental, e ela vai reproduzir toda vez que você precisa disso. Então, da mesma forma que acontece para você dirigir, acontece no caso da ansiedade. Você cria atalho para disparar esse processo de ansiedade, para disparar a crise de pânico, entendeu? E aí, quando você tem esse sistema simpático que ele fica hiperativo, é quando você entra em um estado de crise de pânico. Né? Então, pessoas que têm crise de pânico são pessoas que já têm esse sistema, o nervoso simpático, mais ativo do que o normal. E aí acontece aquela descarga hormonal que a gente já falou aqui, e geralmente, assim, uma crise de pânico, que para quem está sofrendo... Não, eu só queria fazer como pergunta isso aí. Então tá. Então, assim, que a Kátia ia falar, eu falei, não, peraí. Eu tô prestando atenção na Dani, que acabou de entrar, que se considera ansiosa, Dani. Não, escuta essa. A Kátia ia falar assim, que quando começa o processo, tem toda a descarga hormonal e tudo mais. Assim, e quanto tempo você acha que dura uma crise de pânico? Eu não faço ideia de quanto tempo dura. Aliás, você já teve alguma crise de pânico, Olívia? Jamais, eu não sou nem ansiosa que dirá crise de pânico. Mas nunca nem ouviu falar, né? Eu tive contato com na época que eu dava aula, né, com uma pessoa que tinha, que tinha síndrome do pânico. Eu nunca vi a crise, eu sei como funciona pelo que falam, né, que realmente essa sensação de morte iminente, né? Mas eu nunca vi e realmente nunca vou ter, porque realmente eu trabalho muito, faz muito tempo, né, que eu trabalho essa outra rede neural aí do parasimpático. Até porque como é que eu vou acalmar alguém se eu estiver nervosa? É verdade, né? Bom, mas assim, então... respondendo a pergunta do Edu, então uma crise de pânico, ela não demora mais do que 30 minutos para acabar. Geralmente ela atinge o pico por volta dos 10 minutos. Porém, você fala para a pessoa, para ela ficar tranquila que vai passar, a pessoa acha que você está ficando maluco. E assim, a percepção de tempo, obviamente, ela varia de acordo com o que você está sentindo, né? Então, é aquilo que falam, se você acha que um minuto é pouco, experimenta ficar um minuto fazendo prancha, né? Você vai perceber que é bastante em cima do fogão, né? Exatamente. Você falou, acho que foi o físico lá, ai, fugiu o nome agora, que ele fala dessa frase, né? Da diferença de tempo. Como chama? O Einstein. Ele tem uma frase. Tudo é relativo, né? Tudo é relativo. Fica um minuto em cima da chapa quente pra você ver. Pois é. Então, assim, 10 minutos para quem está sofrendo isso é uma eternidade. E por quê? Porque o que acontece? Geralmente, pessoas ansiosas são muito mentais. Tem a mente muito ativa e muito criativa, aliás, né? Porque você cria todas as possibilidades de tragédia. Imagina, né? Nossa, nem fala. Dá para escrever um livro. E aí, o que acontece? O fato de você ter essa mente muito, muito ativa, muito criativa, faz com que você fique desesperado porque você não sabe o que está acontecendo com você. Não é uma coisa assim, porque geralmente o que acontece? Crise de pânico, às vezes você está aqui, a gente está aqui conversando normalmente e de repente eu tenho uma crise do nada. Não é o tipo de coisa que, eu tive um estímulo por conta disso. Óbvio, né? Existem crises que acontecem por conta disso, mas quem tem crises frequentes, elas têm do nada. Assim, surge... Passou um pensamento, de repente, puxa, e se cair a conexão da internet? É o suficiente para disparar a crise de pânico. E a pessoa não se dá porque conta está treinado já, né? Exatamente. Incrível isso, né? O estímulo é que nem a droga, né? O estímulo precisa ser cada vez mais... Aliás, é o contrário. Ele deve ser cada vez menor
para disparar. A droga tem que ser maior, né? A quantidade, é o contrário. Então, quanto mais você treina, menor o estímulo que desencadeia isso, né? Incrível isso, né? E o poder da mente. O poder da mente. O que é interessante é que aí você percebe que, assim, você tá fazendo uma atividade, você tá varrendo a casa e de repente você começa a ter uma crise de pânico. Então, como a sua mente não consegue encontrar ligação para o que você está sentindo, não consegue compreender o porquê você está sentindo aquilo, o que você pensa? Estou morrendo. Então, a primeira coisa que as pessoas que têm crise de pânico, a primeira sensação que elas têm é que elas estão morrendo. Elas não vão pensar, estou tendo uma crise de pânico. Ela fala, gente, meu coração vai parar. Eu estou tendo alguma coisa, meu corpo está acontecendo alguma coisa aqui, eu vou morrer. Então, é essa sensação de morte que causa pânico, né? E aí, o que acontece? Você começa a acreditar que você está morrendo e você vai mandando cada vez mais estímulo para o seu corpo. Fala assim, opa, peraí, eu estou morrendo mesmo? Então, deixa eu mandar mais cortisol, mais adrenalina para, né, tentar resolver essa situação. É isso que acontece. E aí você acaba ficando nesse ciclo que a mente vai alimentando o pânico, né? E se você não tem, talvez, ou uma técnica ou alguém para te ajudar a perceber que aquilo é uma crise de pânico, igual, muitas pessoas vão para o hospital, vão lá para o pronto atendimento, fulano está morrendo. Aí o médico olha, né, faz lá meia dúzia de exames e fala, então, isso é uma crise de pânico, né? Porque eles já estão super acostumados com isso. Hoje em dia, porque antes não sabiam o que era e a pessoa ia e não tinha diagnóstico e aí ficava pior ainda, porque a pessoa não sabia o que era, né? Eu lembro que, eu tô lembrando aqui, Kátia, que essa coisa de mental no nosso curso lá, tinha essa questão, né? As pessoas que eram muito mentais, você lembra disso? Com certeza. A maioria, né? Pra falar a verdade, né? E eu fiquei sabendo que a Andréia depois fez, a Andréia que faz a live comigo na segunda-feira, a Andréia Veloso, que ela fez a segunda turma por indicação da Edna. Olha, eu nem sabia que ela tinha legal. feito. Ela fez sim. Olha que legal, muito bom. Tá vendo, as pessoas vão falando uma pra outra, né? Vai passando conhecimento aí. Você não fez mais aquele curso? Aquele não mais. Mas tá engavetado, mas tá nos projetos. Era muito bom, muito bom. Eu lembrei para ela dos cheques, né? Precisa voltar esses cheques, viu? A gente tá precisando. Porque depois da pandemia aí as coisas deram uma virada e a gente tá precisando colocar de novo no lugar. Juntar 10 pessoas a gente faz. É isso aí. Legal. Então, vamos falar um pouquinho dos sintomas, né? Só para repassar para quem estiver assistindo, poder identificar e poder observar, né, se acontece isso com a pessoa, né? Porque às vezes tem muita falta de conhecimento ainda. Então, assim, alguns sintomas, palpitações, coração acelerado, né, a taquicardia, sudorese, então a pessoa começa a suar porque ativa aumenta a frequência cardíaca, então você começa a suar, tremedeiras, sensação de falta de ar. Né, nossa, todo sintoma que elas falam para mim, que sentem, impressionante. Sensação de asfixia, né? Dor ou desconforto no peito, porque o coração está batendo a milhão. Então você começa a ter desconforto aqui na região, né? E aí que a pessoa acha que está tendo um ataque cardíaco e vai morrer. Exatamente. Olha aí. Náusea, olha aí. Dor no peito, né? Ligação com morte. Então. Náusea, desconforto abdominal. Né? Infarto. Exatamente, tá? Sensação de tontura, vertigem ou desmaio, né? Porque o cérebro deixa de ser oxigenado para oxigenar os músculos, né? Calafrio, onda de calor, sensação de anestesia, sensação de desrealização, ou seja, de que você não está vivendo aquilo, de que você está vivendo uma outra situação, de que não é real aquilo, então você parece que se desconecta da realidade. Nossa, que dor. Ou de despersonalização. É uma coisa muito, muito louca mesmo. Medo de perder o controle. Tá? Isso é. De ficar louco, né, de enlouquecer e medo de morrer. Então, esses são os sintomas. Só que acontece o seguinte: a pessoa às vezes pode ter um ou outro, né, mas não necessariamente você tem a crise. A crise é quando você tem pelo menos 4 desses ao mesmo tempo, não é isso? Isso. Pelo menos 4 desses sintomas ao mesmo tempo, aí isso indica que você pode ter uma crise de pânico. Alguém aí se identifica? Coloca aí pra gente, por favor. Gente aí. Porque eu acho que deve ter... Eu já ouvi gente dizer que tem quase todos esses daí, né? Então, a gente tem até um precisando mesmo. No nosso perfil, Olivia, a gente tem... Depois a gente vai passar os endereços, mas no nosso perfil a gente tem um teste de ansiedade
que Olha avalia que também se a legal. pessoa já teve crise de pânico ou não, tá? Então a gente tem esse teste, depois se a pessoa quiser, é gratuito, não paga nada, a pessoa pode fazer o teste lá Olha para aí, gente. avaliar. Não é diagnóstico, tá? Por favor, é para você ter uma ideia se isso já aconteceu com você, mas não substitui uma avaliação médica com certeza, tá? Uhum. Legal. E assim, então agora falando um pouco sobre o que causa isso, né? As causas aí da crise de pânico. Então a gente tem algumas causas que são mais, que tem mais a ver com o corpo mesmo, por exemplo, você entrar em contato com algum tipo de toxina que pode disparar esse processo no seu corpo. Então é uma causa assim, um pouco mais fisiológica, né? Que estimula de fato a crise. Então você tem alguma sensibilidade a alguma substância, isso pode de fato ativar esse processo. Mas não é o que acontece na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes a gente tem aí causas mentais, causas emocionais de, como a gente já falou, esse excesso de medo. Né? Então, imagina, a gente viveu aí um período de pandemia onde 24 horas por dia era medo, medo, medo. Qualquer lugar que você entrava era um dado trágico, não sei quantas mortes, não sei quantos infectados. Não saia de casa. Não saia de casa, não sei quantas sequelas e tal, e assim, medo, medo. E aí, como a gente já falou no começo, o medo, ele paralisa o nosso sistema imunológico. Então, o fato de você ter medo, de fato, faz com que você fique muito mais suscetível a pegar alguma doença ou a desenvolver alguma doença do que se você estiver tranquilo e, enfim, confiante, tendo fé, né, na situação. E isso, por isso só, já faz com que você fique mais suscetível a pegar algum tipo de doença. Então, esse excesso de medo, de fato, ele dispara esse processo de crise de pânico e a dificuldade de lidar aí com traumas, com emoções, que é a parte que ninguém quer olhar, né? Que a gente acha que a crise de pânico ela acontece pontualmente, foi algo específico que aconteceu naquele momento. E, gente, não é, os gatilhos estão lá atrás. Não existe isso, né, Kátia? Claro. Não existe isso. Não existe, Imagina. Apareceu, caiu na cabeça. Mas quem quer olhar isso, né? A pessoa fala assim, então, eu estou com 50 anos, vou ficar olhando os traumas de quando eu tinha 5 anos de idade, de quando eu tinha 10 anos. Vou reviver essa dor, pra que eu vou fazer isso? Não faz sentido. Já esqueci. Superei, imagina. Superando. Aí começa a falar, já começa a lágrima a escorrer nos olhos. Já fala, nossa, superou bem. Você sabe que eu estou atendendo uma aluna minha que ela está impressionada, né? Eu tenho o depoimento dela, permitiu, que ela fala exatamente isso, que ela não imaginava que o que ela estava vivendo hoje era fruto daqueles traumas. E que ela realmente achava que ela tinha superado. Porque, por exemplo, eu fui, depois que aconteceu uma coisa, eu fui e tirei habilitação. Então aquilo ficou tampando, ficou como um véu, assim, né, um pano aí, achando que tinha superado. Mas ela chora tanto, quando toca no assunto. Eu falo, como é que superou? E ela está impressionada. E esse é o poder... tá tudo lá, né? Sim, esse é o poder da nossa mente, porque assim, tudo que causa dor na gente, a nossa mente vai lá, a gente falou ontem na live isso, a mente vai e a mente esconde. Dentro do inconsciente. Né? Porque só que isso... o trabalho é nos livrar da dor, não é? Ou buscar o prazer ou nos livrar da dor. E ela busca muito mais o livrar da dor do que buscar o prazer, né? Ela está toda hora nos limpando, nos tirando, né? Nos salvando da dor, né? A gente não gosta de sentir dor, o ser humano não gosta de sentir dor. Dor é diferente de sofrimento, viu, gente? Não compare dor com sofrimento. É isso aí. E um indício disso, né, é de que você tem algo que precisa ser talvez trabalhado no teu inconsciente, assim, é quando você tem lapsos de temporal de memória. Então, assim, eu não lembro de uma fase da minha vida. Puxa, por mais que eu tente, eu não lembro. Muito provavelmente porque isso tem algo escondido aí e a mente, ela apaga da tua mente consciente aquilo para não te causar dor. Então, por um lado, é sensacional, né, a mente, como ela ajuda a gente nesse sentido, só que isso tem consequências na nossa vida, né? Sim. E aí, assim, né, ainda dentro desse tema do que causa uma crise de pânico, além dessa dificuldade de lidar com emoções e traumas, que muitas vezes você nem tem ideia, a gente vê muito assim, durante os meus atendimentos, eu percebo que eu trabalho com terapia holística, né, você sabe, então é algo que a gente não direciona de uma forma racional, metódica, não tem aquele controle. A gente simplesmente manda o estímulo e vê a resposta que dá, porque cada corpo responde de uma maneira, cada um tem a sua experiência. E aí o que eu acho muito interessante é que as pessoas falam, nossa, me veio aqui uma situação, nossa, mas acho que não tem nada a ver.
Mas assim, coincidentemente veio. Uma situação assim que, nossa, faz tanto tempo que aconteceu isso. Tá esquecido já, tá olha, eu nem lembrava disso, nem lembrava. Né? É muito comum isso acontecer. Muito e aí, comum. de repente, você não lembrava, ou seja, estava lá adormecido e vem à tona. E é óbvio, né? A gente está estimulando para que venha à tona mesmo para a gente poder trabalhar. Durante a terapia. Exato. Então, as pessoas, elas acham que não tem nada a ver, mas, além disso, também tem a questão, uma coisa que é muito importante, que a gente fala muito sobre as crenças. Tanto as crenças conscientes quanto as inconscientes. Porque a crença é algo que não necessariamente é algo que eu aprendi, que alguém chegou e falou assim, que eu aprendi não, que eu passei por uma situação que me fez criar aquela crença, porque, botei a mão ali no fogo, opa, queimou, já sei que eu não vou colocar mais. Então, né? Então, muitas coisas, muitas crenças acontecem por coisas que a gente viveu, mas muitas acontecem por coisas que falaram pra gente. Então, a nossa mãe, nosso pai fala assim, não faz isso porque vai acontecer tal coisa. Não sai à noite sozinha porque você vai ser estuprada, porque você vai ser assaltada. E aí a pessoa fala, caramba, né? Então ela já cria aquela crença de que não posso sair à noite sozinha. E às vezes ela ouviu isso quando ela era pequena, e aí agora ela tem 50 anos e ela não consegue sair à noite sozinha, ela nem vai lembrar que é porque quando ela era pequena, os pais dela falavam isso pra ela, entendeu? Sabe que uma aluna falou? Que ela lembrou numa live, a gente falando, que a mãe dela segurava na mão dela quando ela era criança, na hora de atravessar a rua, e ela falava que ela sentiu medo da mãe dela, e ela olhava para os lados, ela tinha pavor, olha o carro, ela tinha pavor de atravessar a rua. Olha só o que ela lembrou. Exatamente. Né? Eu até ia falar uma questão relacionada com a direção, né? Assim, se costumava falar muito, ainda bem que não mais, mas assim, aquela historinha lá que você já deve ter ouvido um monte de mulher no volante, perigo constante. Então, quantas vezes essas pessoas que fazem o curso com você já não tem isso lá dentro, essa crença plantada lá dentro da pessoa, né? Então, são essas coisas que assim, a gente traz e a gente nem sabe que está carregando isso, mas afeta na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E a maioria, muitas dessas, como essa, por exemplo, talvez nunca nem tenham falado para a pessoa diretamente, mas é aquela coisa do inconsciente coletivo, né? Então, já se criou uma ideia de que a mulher não sabe dirigir, mulher dirige mal e tal. Que é, na verdade, o oposto, né? Porque quem causa mais acidente é o homem, não é o homem, não é a mulher. Com certeza. Está mais do que provado que a gente dirige melhor, que a gente é muito melhor no volante. Está mais do que provado. Mas essa crença, particularmente, que o Edu citou, ela não aparece, né? As pessoas não falam isso. Mas a gente sabe que ela está, como ela está no inconsciente coletivo, a gente sabe que ela tá ali na base da coisa, né? Então, se você tão inconsciente que a pessoa não reconhece, né? Não, exato, era o que eu ia dizer. É tão inconsciente que ela nem reconhece que existe, que está lá. A gente fala de outras coisas. Elas focam muito mais aliás, eu vou até impulsionar essa live, sabe? Eu acho tão importante que a gente está falando de coisas que, para a minha audiência, para o meu público, é fundamental, porque eu estou vendo minhas alunas na minha frente. Né? É fundamental, vou até falar para vocês, eu vou impulsionar depois. Elas focam muito mais nessa questão física, e eu fico, vocês imaginam, né? Eu fico o tempo inteiro pensando a respeito, né? Tentando entender, porque você me perguntou se eu já tive, eu nunca tive nem medo de dirigir, que dirá crise de pânico. Aí eu falo, às vezes eu me pergunto como é que eu caí nessa, né? Porque muita gente fala, eu sou assim porque eu passei por aquilo, né? A maioria, eu não. Eu sou o contrário, mas enfim, estou aqui. Então, elas focam muito mais nessa questão física, e eu fico me perguntando por que as pessoas prestam tanta atenção nessa questão física. Olha aí a resposta. Porque eu penso assim, a pessoa fala assim, eu não vou dirigir porque eu entro no carro, me dá taquicardia, eu começo a suar, começo a tremer. Tá bom, se acontecer isso, um dia que você levantar e tiver um ataque desse, você não vai trabalhar? Por acaso, fala, eu não vou trabalhar hoje porque o meu coração está disparado. Quantas pessoas fazem isso? Que eu saiba, deve ser mínima, porque o medo de perder o emprego, medo de morrer, de sobrevivência, de perder a sobrevivência, deve ser muito maior. Estou errada? Não, com certeza. Não tá não. Então, assim, agora deixa eu fazer uma pergunta de novo aí para você, para sua audiência. Você acha que existe algum remédio para isso? Tem um comprimidinho que resolve? Olha, essa pergunta para mim você não pode fazer, porque eu sou totalmente contra remédio. Você sabe. Tá? Para mim isso não funciona. Agora então deixa eu avisar para sua audiência, né?
se você chegar no hospital hoje e for, como a Kátia falou, e for diagnosticado com crise de pânico, o que vai acontecer? O médico lá de plantão, no PS, ele vai te dar um remédio, você vai tomar, e aí você vai falar, procura um psiquiatra. Vai aliviar os sintomas físicos ali do corpo, né? Vai dar aquela acalmada, vai ter todo aquele estímulo parasimpático. Vai anestesiar o teu sistema nervoso, né? Então, o remédio, entenda, gente, um ansiolítico, ele trabalha anestesiando o teu sistema nervoso. Uhum. Então, é um processo químico artificial para anestesiar o teu sistema nervoso. E pontual, ele serve naquele momento que você está em crise, ele vai resolver, mas assim, ele tem a duração, sei lá, de quantas horas, Isso. passou. Então, quando eu faço tratamento com medicamento, tratamento para ansiedade ou para crise de pânico com medicamento apenas, o medicamento ele está só trabalhando no sintoma. Só que o sintoma, ele é a ponta do icebergzinho de todo o problema, como a gente está falando. O problema não está no físico, que o remédio ele atua no físico, né, na química do corpo, mas o problema, a causa, a raiz do problema, da ansiedade, da crise, não está no físico, ela está na mente, ela está nas emoções, ela está nos traumas, ela está em todos esses gatilhos que são disparados. Então o remédio não resolve o problema. O remédio... Não, e a pessoa fica dependente do remédio também, porque é mais uma química que está ali entrando, né? Que eu não consigo resolver, a ideia é essa, né? Ou uma informação que eu não tinha do simpático e parasimpático também. Eu não consigo resolver, não tenho capacidade para reverter isso, então eu vou tomar um remédio, então eu fico dependente do remédio, quando a solução está dentro da gente também, né? Está tudo dentro, né? Tá? E o remédio, assim, ele atua no sintoma, só que ele atua aliviando os sintomas, só que ele alivia, quando a gente fala assim, ele anestesia todo o teu sistema nervoso, só que anestesia a tua vida também. Com certeza. Então, assim, você não vai ser a mesma pessoa, você perde a vitalidade, porque você está anestesiado. Né? Quem toma ansiolítico tem muito problema também com sono, no sentido de ficar sonolento o dia inteiro, aí quando chega na hora de dormir, não consegue dormir, né? É o oposto. Então, assim, fica nesse ciclo, e aí é isso que ele falou. Como que você vai viver uma vida se você não consegue responder? É nítido, assim, pessoas que eu trabalho, que tomam remédio, quando ela tá com o remédio, quando ela tomou o remédio e foi para a sessão, você percebe que parece que outra pessoa tomou o corpo dela. É impressionante, assim, as reações, as expressões são completamente diferentes. Você percebe o quanto isso de fato afeta a pessoa. Então, ela tá vivendo ou ela tá sobrevivendo? É isso aí. Tá? Então, Olivia, assim, eu não estou falando para ninguém parar de tomar remédio, tá? Não é isso, tá? Então, não, se você toma, não pare de tomar o remédio. Mas o que eu quero que as pessoas entendam, e a gente precisa falar isso para as pessoas entenderem, é que assim, o remédio não resolve o problema. O remédio resolve os sintomas. O problema, a questão da crise, a questão da ansiedade, você vai resolver se você trabalhar o que causa ansiedade. Tá? E o que está disparando, e o que está disparando o teu sistema nervoso para atuar ali, para ficar fortão, para te causar crise. Então é isso que tem que ser trabalhado, né? E é em cima disso que a gente desenvolveu o método que a gente está trabalhando, né? Que é o método que a gente chamou de reprogramar. E o método reprogramar, o nome reprogramar, ele é um acrônimo, ou seja, ele tem um significado. Eu percebi as diferenças, de falou, opa, tem coisa aqui. Exatamente. Então, assim, o reprogramar, ele é um acrônimo, né, de um método que a gente desenvolveu com 6 etapas. E aí a gente, né, vai falar um pouquinho disso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. E a gente vai respondendo, né, mas acho que é legal a gente começar a falar um pouquinho disso. Porque, assim, o remédio não vai funcionar sozinho. Ele ajuda, sim, por um tempo, mas se você ficar dependente disso, é ruim, porque você não vai tratar, você vai só adiar o problema para jogar para frente. Então, assim, a ideia do método reprogramar é oferecer uma opção para que as pessoas não tomem o remédio, no caso de uma crise, para que uma opção mais natural, que ela mesma possa fazer sozinha e que vai aliviar os sintomas naquele momento que ela está em crise. Então, ao invés de ela tomar o remédio, ela pode utilizar esse método de 6 etapas. São 6 etapas que, para colocar em prática, isso não demora mais do que 1 minuto. São 6 etapas muito curtas. Meu Deus, é óbvio. 6 etapas menos. Exatamente. Exatamente. Isso aqui é um remédio bombástico. Exatamente. E o que é legal é que, assim, por mais que o foco seja te tirar da crise de pânico, porque é óbvio que em 1 minuto a gente não vai resolver todos os problemas da vida da pessoa, tudo aquilo, liberar todos os gatilhos que estão fazendo ela
ter a crise de pânico. Porém, o que ele vai fazendo é que ele vai estimulando cada vez mais o seu sistema nervoso parasimpático, ou seja, aquilo que a gente falou lá no começo. Então, ele vai começar a fortalecer aquele teu lado que está mais fraco. Para quê? Para que no momento de pânico você consiga responder de forma mais rápida. Então, a gente fala, o método, obviamente, ele é feito para você usar durante a crise de pânico, só que a gente pede para que as pessoas treinem isso. Primeiro porque, durante uma crise de pânico, você tem que estar com um processo muito automatizado na sua mente para você conseguir levar ele. Porque senão você não lembra, o simpático, né? Para você colocar em primeiro plano, né? Para você inverter a ordem, né? É isso aí. Exatamente. E aí o fato de você treinar esse método, que como a gente falou, demora 1 minuto aí para ser colocado em prática, isso vai estimulando cada vez mais o seu sistema nervoso parasimpático e pode até ter um impacto positivo aí na relação, na quantidade de crises que você tem. Né? Você pode perceber que você começa a entrar num estado um pouco mais relaxado, justamente por conta de você ter esse estímulo aí do sistema nervoso parasimpático. Então, apesar do foco ser te tirar da crise, ele ajuda também a você se manter num nível mais equilibrado. Uhum. É como o Edu falou, se a pessoa treinou esse estado de crise, se ela treinou isso, porque é treino, realmente, a gente sabe que é a automatização do processo, né, que você começa a desenvolver, ou que seja, a gente chama de hábito, se ela começar a treinar um outro processo, então aquele processo primeiro, a gente fala nas redes neurais, daquele processo vão sumindo, né, isso se ela coloca alguma coisa no lugar. Não tem como você destruir uma rede neural, você tem que colocar uma outra no lugar, né? Então você vai treinando até que aquela outra se torne em primeiro plano, né? Que ela seja mais importante, mais imediata, seja mais presente do que a outra que ela tinha. Tem que ser treino também. Eu falo isso, gente, você viveu 50 anos de uma forma, você acha que no estalar de dedo você muda? Não, mas não muda mesmo, não muda mesmo, sabe? Eu tô há 7 anos aí, né? Depois que eu conheci a FT, porque é autoconhecimento desde 94. Que eu tô nessa jornada mas que eu comecei a trabalhar mesmo as minhas crenças, entender o que era crença limitante e trabalhar tudo isso foi desde 2015, então tem 7 anos, você imagina. E isso aplicando em todo mundo, né? Não é só em mim, né? A gente começa a aplicar em todo mundo. Eu sempre falo isso, eu também beneficio quando eu tô aplicando, porque eu tô tocando nos pontos também, tanto é que quando eu acabo de fazer a rodada, eu também libero, né? Porque a gente está se auto-aplicando, né? Então não é uma coisa, não é estalar de dedo, não é pílula mágica, não é botão mágico, né? Não existe isso, mas realmente na prática você consegue reverter o processo. É isso que a gente precisa deixar. Mas eu preciso treinar e segundo a PNL, né? Tudo que eu repito muitas vezes, eu me torno um craque nisso, né? Eu chego a excelência. Não só automatiza, mas eu fico bom naquilo. Então, tudo que eu treino, eu fico bom. Né? Então, assim, a gente treinou para ficar bom em ter crise. Exatamente, é isso que as pessoas têm que entender. Então, e agora eu preciso treinar o outro lado para não ter crise. Você fica bom em ser feliz. É isso aí. Que tal treinar, ficar bom e ser feliz? Que tal, gente? Boa essa, hein? Boa, né? Porque é isso que as pessoas estão precisando. Elas precisam treinar, ser felizes, né? É isso que elas não sabem. Tá? Então, assim, uma coisa importante que, né, para as pessoas entenderem é assim, a gente precisa duvidar da nossa mente. Então, principalmente quando eu estou passando por uma crise de ansiedade, Olivia, eu preciso duvidar da nossa mente. Porque, assim, a nossa mente, ela não só pode, mas ela vai te enganar, né, quando você está numa crise. Então, ela vai mentir para você. Tá? Então, pode perceber, pessoal, quem passa por isso, que assim, quando você está numa situação de tensão, que a ansiedade é essa situação de tensão, assim, 99% dos pensamentos são de situações que não acontecem na sua vida. Pode perceber, pode avaliar isso. Não acontecem as situações do jeito que você cria na sua mente. Só que a gente dá uma força muito grande para isso, né? E a gente acaba acreditando nisso, mas a nossa mente está criando cenários, então assim, está criando situações lá dentro, né? Que é o que a gente fala de ficar ruminando, E a cada situação que eu crio de perigo, porque é tudo coisa negativa, né? Por coincidência, né? Eu só crio situações negativas, eu não crio situações de que assim, vai dar tudo certo,
na minha mente. Não, eu crio situações que vai dar ruim, que vai dar problema, que vai ter dificuldade, que vai ter medo. E cada vez que eu estou criando essas simulações na minha mente, eu estou alimentando ainda mais esse processo. Tá? Isso é uma coisa muito importante, que assim, você precisa observar isso. Então, uma outra coisa que é importante também, né, que pode ajudar, é desenvolver métodos e, assim, hábitos saudáveis na sua vida. Então, assim, é fazer atividade física, porque você vai ajudar a tua adrenalina a ser consumida mais rápido. Né? Então, é ajudar o seu corpo também a lidar com isso. Então, só ficar sentado, tomar... Porque, às vezes, o remedinho é fácil, né? Porque é pequenininho, eu compro lá, eu tomo e eu tenho alívio imediato praticamente do sintoma. Só que, assim, eu preciso fazer algo mais, né? É geração Doril. É geração Doril. Eu chamo de geração Dormil. Doril. Tomou Doril, a dor sumiu, a pessoa quer... Ninguém quer passar, é o que eu falo, ninguém quer passar pela dor, né? Não tem jeito, ela tem que tirar o sintoma, né? Exatamente. Que é o anestesiar, né? Então, o método que a gente desenvolveu, que são 6 passos aí, ele vai te ajudar em algumas questões dessas. Então, vai ajudar na questão fisiológica, vai ajudar na questão mental, vai ajudar na questão energética, para você começar a trabalhar todo o teu equilíbrio e, na verdade, assim, voltar para o teu equilíbrio, porque na crise você saiu, você desequilibrou para o lado da agitação. Eu preciso voltar meu corpo para o equilíbrio e à medida que você vai, como a Kátia falou, vai treinando, vai praticando, isso vai ficando mais fortalecido cada vez. Vocês vão falar o que é esse acróstico aí? Eu vou ficar na curiosidade. O acrônimo você entra lá em bit.ly. A gente tem um site que a gente desenvolveu, que a gente fala sobre esse método, que a gente colocou aqui um bit.ly para ficar mais fácil para as pessoas, né? É bit.ly/reprogramar 2022. Então, nesse site a gente fala bastante sobre o método, como que funciona, o que ele é, né? Então, se a pessoa, quem estiver assistindo aí tiver interesse, entra lá para conhecer melhor. Né? A gente está com uma condição especial aí também para... lançamento. Depois você me passa direitinho, põe na descrição. Isso, já está lançado, na verdade, né? Isso. Já está lançado. Já está lançado. Na verdade, assim, esse é um produto... é um produto perpétuo nosso, né? Então, a gente já está com ele... Rodando desde o ano passado, entendeu? já. Então, assim, ele é perpétuo lá na nossa página, né? Então, quem tiver interesse, ele não está como lançamento, tá bom? Mas é que a gente está divulgando para as pessoas terem conhecimento nisso e terem acesso a isso, né? Com certeza. Porque é uma coisa relativamente simples, é uma coisa extremamente acessível, né? Se você for comparar com o que você gasta de medicamento, eu acho que talvez não reste dúvida que vale a pena experimentar e vale a pena tentar. Né? Só para você ter uma ideia, o que a gente está oferecendo do método Reprogramar é 12 parcelas de R$ 14,70. Agora, imagina se você tiver que comprar remédio todo mês, o quanto que você vai gastar? Muito mais. Você gasta mais do que isso. Muito mais, muito, sem comparação. E os remédios não são nada baratos, né? E viciantes, né? Viciantes. E você paga 12 parcelas e você tem esse benefício pro resto da sua vida, porque você vai poder aplicar para sempre, né? Então não é algo que você vai ficar refém. 12 parcelas, se a pessoa fizer, tipo, todo mês, em 12 meses, ela vai ficar um craque nesse negócio? Com certeza, já vai estar automático já. Então, e é uma forma de você, na verdade, assim, é você receber essa ajuda para você mudar um hábito na sua vida. Porque, assim, eu quero mudar isso, eu quero sair dessa situação, mas o que eu faço? Como é que eu faço para mudar? Entendeu? E aí, assim, a pessoa fica sem saída. Então, assim, tem uma saída, né? Tem uma saída. E tem, simples, tem outros benefícios, além da ansiedade? Vocês já constataram outro benefício? Então, o foco, né, quem entrar aí no método Reprogramar vai ver que a gente trabalha bastante essa questão da respiração. Por quê? Geralmente, ansioso tem muita dificuldade de respirar. Né? E muitas vezes eles não se dão conta. Só quando você fala, olha, respira fundo, a pessoa fala, nossa, mas eu não consigo respirar fundo. Né? Parece que trava, né? Parece que fica preso aqui a respiração. Então, a gente trabalha bastante essa questão da respiração que, enfim, a respiração não é só para ansiedade, é para tudo, para você ter equilíbrio em tudo. A respiração é a nossa maior ferramenta que a gente mais menospreza aí do nosso corpo. Então, a capacidade que a nossa respiração tem de estimular o nervo vago, que é o principal nervo aí do sistema nervoso parasimpático, e que afeta
praticamente no corpo todo, é imensa. Olha Então, aí. você acaba tendo benefícios além de tirar da crise do pânico. Uhum. Então, isso é muito legal. Um equilíbrio no geral, tanto fisicamente quanto depois Isso. na vida da pessoa, porque obviamente se ela não tiver mais essa crise, ela vai viver de outra maneira totalmente diferente, não é? Exatamente, você equilibrando o teu sistema nervoso, você vai conseguir viver a vida mais tranquila. Por quê? Porque você vai aprender a lidar, a se manter equilibrado mais tempo. Né? Então, assim, além de você... Porque esse sistema, tá, Olivia, é o seguinte, ele não é mágico, ele não vai te ajudar, não vai curar você da ansiedade, porque a causa da ansiedade tá nas questões internas, mas ele vai te ajudar a sair da crise. Por isso que até o símbolo dele é uma chama, né? É um foguinho ali, porque assim, é para ajudar, é para apagar o incêndio. É literalmente isso, é um extintor que vai lá e vai apagar o incêndio para você sair da crise. Só que assim, você treinando isso, você vai ter um equilíbrio na sua vida, mas você vai ter uma vida mais estável, mais equilibrada, energeticamente, mentalmente. Por quê? Porque você está treinando isso todos os dias. Então, assim, o benefício, vamos dizer assim, agregado disso, o imediato eu quero aprender a lidar com a crise para eu entender que eu consigo sair disso e eu não preciso ficar toda hora dependente do remédio, né? Então, com o tempo, a pessoa vai conseguir se equilibrar e o médico vai tirar o remédio dela. Sim. Porque ela não vai precisar mais dele. Né? Mas aí o benefício que é agregado é que você vai ter um equilíbrio maior na sua vida. Como um e todo, aí, né? obviamente, a gente trabalhando nesse lado, né, do parasimpático, a pessoa que tem essas crises de cortisol e adrenalina, ela começa a ter baixa produção de dopamina. Inclusive, os remédios psiquiátricos, eles têm essa função também, não tem? De produzir a dopamina que o corpo não está produzindo, eu acho. A ideia toda dos medicamentos é te manter equilibrado quimicamente de forma artificial, né? Artificial. Mas a ideia é alimentar ali um robozinho. Então, por exemplo, você toma um remédio para pressão alta, né? Aí o remédio te ataca o estômago, aí você toma o omeprazol por causa do estômago. É assim que funciona, e entendeu? As pessoas aí prejudica o teu rim. Aí as pessoas estão com 60 anos, como eu tenho, 61, com uma bolsa de remédio. Exatamente. Porque aí eu vou ao médico e ela pergunta assim, você tem diabetes? Não. Você tem pressão alta? Não. Você toma remédio? Não. Quê? Você é desse planeta aqui? Pois não. é. Não! Não! Como que você descobriu? Opa, bingo! Mas vocês são mais novos, né? Vocês vão ver quando você chegar nos 61 como é que mas a gente sabe, mas a gente está trabalhando para isso. A dopamina e serotonina, ocitocina sempre alta aqui, né? Você sabe, Olivia, que isso que você está falando é uma coisa que, assim, pelo menos eu vejo que me preocupa muito. Pessoas com 20, 30 anos reféns de remédios. Então, assim, porque a gente sempre teve essa ideia de, você vai ficando velho, você vai precisando tomar remédio. Mas não, pessoa com 20 anos dependente de remédio, com 30 anos, gente, pelo amor de Deus. É difícil de aceitar. Assim. Realmente é uma situação... eu trabalho nessa área, né? Eu escolhi esse nicho, escolhi não aqui, né? Em outro lugar, porque como eu falei, eu nunca tive medo, né? Então, mas assim, eu vejo isso, mas você vê, eu trabalho o quê, basicamente? Tudo isso que vocês estão falando, claro, vocês dão um banho de conhecimento, adoro. Aliás, se vocês puderem vir sempre aqui, eu vou amar, de verdade. Porque, assim, legal. Nossa, é muito conhecimento, é muito aprendizado. Mas tudo isso eu trabalho exatamente a mente. Qual é o problema de dirigir, gente? Eu falo, pelo amor de Deus, gente, dirigir é a coisa mais banal que eu conheço na vida. Fala sério. A gente que trabalha com marketing digital, a gente sabe do que é complexo, né? Dirigir é ridiculamente banal, ridiculamente simples. É simples, é uma coisa muito simples. Você faz sempre a mesma coisa, não muda nada. Você vai ficar o resto da vida fazendo a mesma coisa. Não é? Se você comprar um carro automático, então, pelo amor de Deus, aí você vira um... Deixa eu falar.
Mais simples ainda. Agora, realmente, as pessoas precisam entender o que está acontecendo com elas. E eu falo que o lado negativo foi realmente ter disseminado, como você falou, 24 horas por dia. Gente, eu não aguento mais ouvir aquelas mensagens do metrô de põe a máscara. Agora, graças a Deus, no mercado eu não ouço mais isso, não é? Que você vai ser multado. Eu dou risada, vontade de chegar lá na moça e falar, oh, para de falar besteira, que você acha que a Secretaria de Saúde vai vir aqui me multar? Até parece, né, dentro do mercado. Mas, assim, a massificação do medo, né, foi impressionante. Eu nunca vi o medo ser tão massificado na vida como foi agora. Mas, por outro lado, a gente tem um lado positivo que é interiorizar as pessoas. Elas foram obrigadas a se interiorizar, obrigadas a se olhar. Então, a gente vê um número crescente de pessoas despertando para a cura, buscando cura, de verdade. Não é? Eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais viver assim, eu não aguento mais esse medo, eu não aguento mais não dirigir, ficar sentindo. Então, eu trabalho demais essas questões que vocês estão falando, né? É muito presente na minha vida essa questão. E é óbvio, eu até me vejo limitada. Claro, estudo pra caramba, estou aqui aprendendo, né? Eu adoro, mas realmente é muito profundo isso, né? É porque tá geral. Você vê que no Brasil, né? Daí 2% da população, mais ou menos, segundo os números que você deram, com crise de ansiedade ou pânico, sei lá, né? Milhões de pessoas sentindo isso, gente. Isso é muito triste, é muito triste. Na verdade, é 20%. É 20%. 20% é porque são milhões, são 200 milhões, Um quinto da população sofre com isso, entendeu? É muita coisa, né? É bastante coisa. Até a Elma aqui, ó. A Elma Ney Boulos está falando assim, como eu queria pensar assim, mas é possível, Elma, assim, você precisa começar a trabalhar. Já né? começou? Começou já? Já ouviu? Já começou? Só de você pensar assim, você já começou começa a pensar, começa a seguir o Edu e a Kátia, começa a seguir, me segue aí, eu estou sempre falando sobre isso, não tem outro jeito, sabe? Você tem que mudar, você tem que colocar outro pensamento, né? Colocar outras crenças nesse lugar. É o que a gente estava falando. Para mudar uma crença, tem que colocar outra, senão você vai perpetuar essa crença, não tem jeito. O processo, né, Olivia? A gente até a gente fez um podcast aí com um grande amigo nosso aí, e ele perguntou isso, né? Porque na nossa página, assim, a gente tem um slogan que é um lema pra gente, então, assim, que é assim, toda mudança começa com uma escolha. Perfeito. Então, assim, antes de eu mudar, eu preciso escolher mudar, eu preciso querer mudar. Exatamente. Tem até uma frase lá do Hipócrates, né, que ele falava assim, ó, antes de você curar alguém, pergunta se a pessoa quer ser curada ou se ela quer trabalhar o que causou a doença dela. Então, assim, para a Elma e para toda a sua audiência, para todos nós, né, para a gente, é bom a gente ouvir isso. Eu preciso escolher fazer diferente. E assim, e tendo noção de que mudança requer sair da zona de conforto. Então, a pessoa quer mudar, mas ela quer que seja tudo lindo, maravilhoso, ali não faz as maravilhas. Você quer ir pro céu, mas não quer morrer. Sabe? Então, assim, mudança vai gerar desconforto. Porque é ruim? Não, porque vai te tirar da zona de conforto, ponto. É um processo, até aquilo se tornar sua nova zona de conforto. Entendeu? Tá? Então, assim, mudar e fazer esse processo, né, que a Olivia está fazendo, que a gente está fazendo, dói fazer essas mudanças? Dói sim, porque eu vou olhar para questões que estão aguardadas lá dentro, que são feridas que às vezes estão abertas. Mas talvez seja a última vez que você tenha que olhar para elas. Né? Isso, com essa dor, com esse sofrimento. A minha problema das varizes, por exemplo, eu não quero nunca mais olhar para isso. Eu já fui curada de alergia. Eu tinha uma crise alérgica crônica, que aí, se eu fosse cuidar com a medicina, eu nunca curaria. Mas a partir... E tem um detalhe que talvez vocês não falaram ainda, mas tenho certeza que vocês sabem, que a pessoa precisa estar pronta, precisa ser o momento dela, ela precisa estar disposta. Isso ligado ao que vocês estão falando agora. Precisa perguntar se ela quer ser curada em primeiro lugar, porque tem gente que gosta de ser doente, a gente sabe disso, e tudo bem. Mas assim, a pessoa precisa estar emocionalmente madura, muitas vezes, para olhar para aquilo. O que desencadeou a minha crise de alergia? O casamento do meu pai, quando eu tinha 18 anos. No processo terapêutico, fazendo, né, sessões terapêuticas, eu me lembrei
que a minha alergia começou aos 18 anos. Olha só que interessante. Depois que eu olhei para isso, e eu não podia pensar nisso, né? Porque foi muito doloroso para mim. Foi a maior crise da minha vida, né? Meu pai... Porque aí, assim, meu pai casou de novo, acabou. Eu ainda tinha, sabe quando você não alimenta ainda a ideia, né, de alguma forma inconsciente de que ele vai voltar, de que você vai ter? Não, quando ele casou, acabou. Foi aí que começou o processo alérgico. Eu trabalhando na terapia, eu curei isso. Nunca mais eu tive. Isso faz, no mínimo, 6 anos. Então, da mesma forma, essa questão das varizes estava ligada à minha ancestralidade, que eu também olhei agora, porque, como você sabe, eu operei 2 vezes, porque eu não tinha essa consciência, eu não estava pronta para olhar para isso. Agora eu estou. Então, eu olhei e eu tenho certeza que a cura, por isso que eu falei que eu já estava curada, porque eu tenho certeza que a partir do momento que eu olho para isso, que eu aceito, que eu acolho, que eu trato isso em mim, né, ela não tem mais por que voltar. E aí a gente não trata só em mim, né? Eu tratei também, segundo a constelação, na minha ancestralidade e na minha descendência, o que é melhor ainda. Então, né? Então, assim, Olivia, o trabalho que nós aqui, você aí faz, né? A Elma até comentou aí que só de falar dessa situação já acelera o coração e tudo mais. Mas, assim, tem 2 maneiras, né? E a gente está tentando levar as pessoas para uma maneira e não para outra. Então, tem 2 maneiras que a gente pode chegar nesse nível para poder melhorar, para poder começar a buscar. Um é você entender que todo mundo precisa buscar, porque assim, esse processo de desenvolvimento, ele é individual. Ninguém vai fazer por você o que você precisa fazer. Então, assim, se você se conscientizar disso, então assim, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Então, o que você precisa fazer por mim? É começar a se amar mais. E o que é se amar mais? É você se cuidar. Então, é você cuidar dessa palpitação, é você cuidar, entender o porquê que isso acontece. Isso é o cuidar. Essa é uma forma que a gente quer levar para as pessoas, né? A outra, Olivia, é a pessoa sofrer, e vai doer tanto, que vai chegar uma hora que a pessoa fala assim, não aguento mais tanta dor. E aí a pessoa vai buscar. Então, tem os 2 lados. E a gente, com o nosso trabalho, né, o nosso e o seu, Olivia, a gente tenta levar as pessoas para um caminho que é o do menos dolorido. De levar conhecimento, de levar consciência para que as pessoas busquem essa mudança sem sofrer tanta dor. Exatamente. Sem chegar no limite, né? Então, mas a gente não tem controle sobre isso, né? E aí depende de cada um, entendeu? Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo. Então, o que a gente faz aqui? A gente joga sementes para as pessoas, né? Olha, é importante você trabalhar as emoções, é importante você trabalhar os traumas. Mas não é em todo lugar que a semente vai germinar, como já dizia o nosso grande mestre lá. Né? Vários solos, né? Exatamente, né? Vamos para a prática, gente? Vamos, opa, vamos sim. Agora, você quer ficar com fone? Não precisa. Tá. Legal. Então, Olivia, o que eu quero mostrar aí, a prática que eu quero fazer com vocês, é uma prática aí para a gente trabalhar essa questão de ansiedade, e eu vou focar no medo que a pessoa sente, igual a Elma colocou aqui, né? Fiz autoescola, tirei minha habilitação, passei de primeira nas 2 categorias, mas não estou dirigindo. Meu coração chega a acelerar só em falar aí com vocês. Então, é isso que a gente vai trabalhar, viu, Elma? Então, você está aqui com a gente. Então, eu quero não é por acaso? Olha só. Aliás, eu não conheço a Elma. A Elma, acho que é a primeira vez que ela está vindo. Né, Elma? Não então, conheço. Ela vai sentir na pele já, Elma. Porque, olha aí. O que acontece? O foco agora, para todos que estão assistindo aí, é a gente focar em alguma coisa que nos cause medo. Porque o medo é que dispara a ansiedade. Então, a gente vai focar em alguma coisa que nos cause medo. Então, a Elma já tem aí o que ela está sentindo, né, que já está causando essa aceleração nela. E, enfim, os demais vão focar em algum medo que vocês tenham que seja relevante o suficiente a ponto de você perceber que, nossa, de fato, só de pensar nisso, meu coração já acelera, eu já começo a sentir minha mão suar, já começa a me dar uma tremedeira. Então, é esse medo que a gente vai trabalhar, tá? Não é medinho de barata, não. É o medo... Se bem que tem gente que tem medo... Eu mesma, né? Olivia, você me permite, eu vou fazer assim, eu vou passar o fone para ela, eu vou ficar de ladinho, porque ela vai precisar mexer as mãos aqui, e aí ela fica integral na tela, tá? Beleza. Depois você volta. Tá, então, essa técnica que eu vou trabalhar com vocês se chama TFT,
vem do inglês Thought Field Therapy, que é a terapia do campo do pensamento. É um tipo de acupuntura sem agulhas, que a gente faz o estímulo com a ponta dos dedos, tá? A partir do TFT, que surgiu o EFT, que a Olivia trabalha, né? Eu acredito que você usa bastante o EFT, né, Olivia? Muito, muito. Exatamente. Então, o TFT é a mãe, a técnica original aí que originou o EFT. E aí, o que acontece? Quando a gente foca naquilo que está incomodando, que está trazendo algum tipo de desconforto no nosso corpo, e a gente faz o estímulo com a ponta dos dedos em alguns pontos específicos, numa ordem específica, a gente vai liberando aquela energia, aquela contração de energia que está causando um bloqueio aí no fluxo de energia do seu corpo, e isso que está ocasionando os sintomas em você. Então, se a gente libera essa contração de energia, o fluxo vital do nosso corpo volta a fluir naturalmente com mais equilíbrio, e a gente percebe que os sintomas vão embora junto, tá? Então, a ideia é essa. Então, apesar de eu pedir aqui para vocês focarem no medo de vocês, eu quero que vocês foquem na mente, obviamente, né? Aquilo, se imaginem vivenciando a situação que causa medo. Porém, eu vou pedir que durante toda a prática vocês foquem na sensação do corpo. Porque a sensação do corpo, ela te traz muito mais informação do que a tua mente. A tua mente, ela só traz 5% aí daquilo que é a parte consciente, que é aquilo que você sabe sobre você mesma. Agora, o seu corpo, ele te conecta com os outros 95% que são a parte inconsciente. Tá? Então, a gente vai se conectar com as sensações no corpo. E aí, o tempo todo, é só focar a mente melhor, né? Focar a mente no medo e observar as sensações no corpo e fazer as batidinhas conforme eu for instruindo, tá? Mas antes, eu vou pedir para que vocês anotem aí para mim, nos comentários, deem uma nota de 1 a 10 de quanto esse medo causa desconforto para você nesse momento. Então, se conecta com o seu medo, observa as sensações do seu corpo e me dê uma nota. 10, isso me dá muito medo, isso me incomoda muito, e 1, não me incomoda nada. Se não incomoda nada é porque é medo, né? Então, eu quero aqui uma nota acima de 7, hein? Tem que ser alguma coisa que, de fato, incomode. E eu sei que, né, como a gente falou, é chato, é ruim a gente ter que ficar focando naquilo que é olhando para isso, tudo que eu não quero. Pois é, mas faz parte do processo e talvez seja a última vez que você precise olhar para isso. Então, né, vamos pitar. Quando a pessoa coloca, eu falo isso, a pessoa coloca 3. Eu falo, não, você não entendeu o que eu falei. Poxa, se tá dando tanto medo, como é que... Aí é o contrário, as pessoas às vezes entendem o contrário. Gente, 10, é o máximo do medo, entendeu? E 1 é nada, então não pode ser medo, como a Kátia falou. Tá bom? Então, coloque aí, gente, coloca aí, vamos participar. Isso é muito importante, isso vai fazer bem para qualquer medo, para qualquer sintoma, para qualquer coisa que esteja sentindo. Mesmo que você não tenha esse medo todo, vamos fazer, eu vou fazer junto, tá? Eu não consigo pensar no medo. Então, eu tenho medo de cair, eu tenho medo, que eu, inclusive, preciso tratar isso em algum momento da vida, medo de cair. Não é medo de altura, não. Eu descobri que não é medo de altura, é medo de cair. Então, deve ter alguma coisa aí, enfim. Mas foca no medo. Eu vou fazer para isso, pronto. Vou fazer no medo de cair. Vou fazer. O meu medo de cair é 10. É logo 10, porque assim, eu tenho medo de cair. Se eu estiver passando... Uma vez eu estava passando numa casa lá em Atibaia, uma casa bastante conhecida. Ela é feita com eles mantiveram as árvores dentro da casa. E tinha uma pontezinha entre 2 árvores. Eu não consegui passar. Simplesmente não consegui. Olha lá, o pessoal está colocando 9, 10, 9, 8, beleza. Vamos participar, legal, gente, que então é libertadora essa técnica. Vamos lá. Então, antes da gente fazer, eu só vou mostrar quais são os pontos que a gente vai usar para que na hora a pessoa não fique confusa tal, e tire o foco do que ela está sentindo. Então, a gente vai usar aqui o ponto da lateral da mão, tá? Abaixo do nariz, queixo, início da sobrancelha, abaixo do olho, abaixo da axila, mais ou menos 1 palmo abaixo da axila, mais ou menos aqui nas mulheres onde fica o sutiã, bem na lateral do corpo, e clavícula que fica, a gente tem o ossinho da clavícula aqui, uns 2 dedinhos para baixo do ossinho da clavícula. São esses os pontos. E tem mais um outro ponto, mas esse ponto eu vou falar só na hora, porque tem que estar bem ativo para a pessoa conseguir sentir. Então é isso, tá, gente? Então, todo mundo já deu a nota aí. O foco é
perceber as sensações do corpo. Então, percebam aquilo que você sente que está te causando esse desconforto. Palpitação, suor, tremedeira, o que for, tá? O foco vai ser a sensação no corpo. Então, vamos bater agora na lateral da mão. Procura durante todo o tempo manter a sua respiração fluida. A gente tende a segurar a respiração quando a gente está com medo. Então, preste atenção na respiração. Abaixo do nariz. Talvez fique mais fácil puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, para você tomar consciência da sua respiração. Queixo. Vai observando as sensações desconfortáveis no corpo, quando você se conecta com esse medo. Início da sobrancelha. Talvez você possa visualizar uma situação que já tenha acontecido ou imaginar uma situação que você tenha medo que aconteça. Abaixo do olho. Observa como essa situação parece para você, se ela parece próxima, longe, colorida ou em preto e branco. Agora abaixo da axila. Vai sentindo essa movimentação de energia no seu corpo. Agora a clavícula. Agora eu vou pedir para que vocês localizem um ponto que fica mais ou menos um palmo abaixo da clavícula, mais em direção às axilas, que você aperta e você sente que ele é um pouco mais doloridinho. Ele é mais molinho e mais doloridinho. Eu vou pedir para vocês massagearem esse ponto. Enquanto vocês massageiam esse ponto, vou pedir para que vocês se lembrem, passem pela mente de vocês, situações que vocês tenham vivido que te causem a mesma sensação no corpo que você está sentindo quando você se conecta com esse medo. Pode ser que sejam situações completamente diferentes desse medo, mas é isso mesmo, se conecta com todas as vezes que você se lembra de ter se sentido dessa maneira, quando você faz essa massagem. Ok, vamos voltar agora para a lateral da mão, da outra mão. Volta agora o foco da atenção para as sensações no corpo. Abaixo do nariz. Queixo. Início da sobrancelha. Abaixo do olho. Abaixo da axila. Clavícula. Ok, podem parar agora, façam uma respiração mais profunda, umas 2 ou 3 respirações mais profundas. Enquanto vocês fazem essa respiração, observem como que o corpo de vocês está se sentindo nesse momento. Observe as sensações que você tinha dado a nota lá no começo, estão conectadas aí com o seu medo. E agora avalie novamente, de 0 a 10, quão intensas estão essas sensações nesse momento. Então foca novamente no medo e observa se você sentiu alguma diferença nas sensações. Então 10, as sensações continuam muito altas, o incômodo, o desconforto está muito alto. E 1, ou 0, né? Vamos colocar 1. E 1, não estou sentindo nada. Coloca aí no chat pra gente.
Meu corpo parece que ele está em prontidão, parece que ele está, sim, naquele momento do simpático, né? Do sistema nervoso simpático, pronto para correr, assim. Está em alerta. Você conseguiu perceber a sensação que você estava sentindo no começo? Se está igual, se está diferente? Tá diferente, porque quando você falou para a gente se conectar com alguma situação em que eu sentia a mesma coisa, eu lembrei de recentemente uma cena que aconteceu aqui na minha casa. O meu muro é baixo e eu estava me trocando à noite com a janela aberta. Um descuido, né? E passou um cara e ele ficou olhando. E eu tive um susto tão grande naquela hora que eu sonhei a noite inteira de estar sendo assaltada. E a sensação me veio muito forte agora, quando você falou de conectar. Eu conectei essa situação a esse susto. Aí você vê, né? E a princípio o teu foco era o que você estava focando, medo de cair, né? Então, e é isso que é interessante, assim, por isso que eu acho importante essa parte que a gente pede para a pessoa focar a atenção em situações na vida dela que ocasionaram a mesma sensação, porque às vezes não está ligado. Né? Às vezes a pessoa acha que tem que, enfim, eu vou buscar aí traumas relacionados a vezes que eu caí, por exemplo, né? Usando o teu caso aí como exemplo. E Exatamente. Às vezes não necessariamente está ligado. Existem outras questões. E aí você fala, nossa, eu já tratei todos os meus traumas, todas as vezes que eu caí, e ainda assim continuo com trauma, porque às vezes você está procurando o lugar errado. Mas eu acho que é isso mesmo, porque a minha lembrança de cair, quando eu procuro isso, e eu procuro sempre, porque é um medo, né, que eu reconheço, tá ligado a uma queda que eu tive quando eu era criança, que eu caí de um buraco que a gente tinha na padaria. Meu pai sempre teve padaria, e tinha um buraco, era uma vala, né, onde a gente colocava o pão, onde tinha um forno que a gente descia e colocava o pão, e eu estava brincando de bicicleta lá em cima do tabuleiro e caí lá dentro. E eu até abri a cabeça, eu fui para o hospital. A minha mãe não se lembrava disso, eu perguntei para ela, ela não se lembrava disso. Na minha memória é isso, mas olha como ficou, a mesma sensação veio, eu levei um susto tão grande, porque ele olhou e voltou e olhou de novo. E aí nossa, aquilo, eu senti exatamente isso aqui, aí eu sonhei a noite inteira com aquilo, foi tão forte o choque. E a sensação agora é essa, de medo, de pavor mesmo, os braços estão até meio tremendo aqui, e de pronto para fugir, né? Aquela coisa de estar pronta para fugir, né? Então, o que é interessante dessa técnica é aquilo que eu até comentei um pouco antes, que eu falo que costuma acontecer nos atendimentos. A pessoa chega e fala, nossa, me veio uma coisa aqui que eu acho que não tem nada a ver. E é literalmente isso que você está falando, assim, tipo, a princípio, jamais você ia relacionar uma coisa com a outra. Jamais. E o legal disso é porque, assim, num primeiro momento, a gente trabalha sensações focadas no medo específico e depois a gente amplia para a gente conseguir perceber outras situações que estão contribuindo para essa questão. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que ok, então nessa primeira rodada eu foquei o medo. Na segunda rodada, eu foco aquilo que me veio quando eu me conectei com a sensação do meu corpo. Então, por exemplo, você falou que você está em estado de alerta, que você está arrepiada, que você está pronta para fugir porque você se conectou com essa segunda questão. Então, agora a gente faz uma segunda rodada e foca nessa questão. E talvez, a partir daí, surja uma terceira questão. Sim. Entendeu? Então, e o que você vai perceber? Que, igual, eu vi aqui algumas notas que deram. Por exemplo, a Maura foi de 9 para 8, teve a Madalena também, que acho que foi de 9 para 8. Então, assim, a princípio parece que é uma mudança pequena. Porém, provavelmente o que aconteceu com elas, talvez até se elas puderem compartilhar com a gente aqui, talvez elas tenham, durante aquela parte final, tenham acessado uma outra questão, como você acessou, que fez esse medo ficar talvez até mais intenso. Né? Então, a impressão que dá é que não teve muita diferença, mas o ganho que você tem de você saber o que trabalhar é imenso. Nossa, porque aí agora você vai correndo atrás, entendeu? Você vai puxando a linha ali e você vai descobrindo. E o que você vai percebendo, Olivia, é que a cada rodada que você vai fazendo e que você vai trabalhando questões diferentes, você vai sentindo um alívio geral. Então, você percebe que você trabalhou não só a questão específica do medo de cair, você percebe que você trabalhou uma série de outras questões que te causavam medo e que você talvez nem se lembrava mais. Com certeza. Entendeu? Com certeza. A Elma aqui, meu coração estava acelerado e passou. A Elma foi de
De 9 para De 2. 9 para 2. Legal, Elma. Então, Caraca! foi um resultado muito bom, né? Acontece, né? Acontece também. Será que a gente tem... Ah, eu sei que passou pra caramba do horário, mas será que a Não, gente tem tempo de não, fazer mais uma rodada? não, é assim, Kátia, eu não tenho horário, tá? Enquanto o pessoal está aqui, inclusive o pessoal chegou até bem depois, eu acho super importante isso, por mim não tem problema, tá? A gente pode fazer mais uma rodada, se o pessoal ficar, eu acho que é assim, fundamental a gente tratar isso, ainda mais eu, né? Que descobri essa Legal, questão aí, eu quero. Vamos continuar. legal. Quem não puder ficar, sai e Quem não assiste puder, depois, sem tá bom. problema. Então vamos fazer mais uma rodada. Eu vou acrescentar mais algumas outras coisas aqui, tá? Então, mas eu vou falando conforme a gente for fazendo. Então, novamente, o foco é na sensação do corpo quando você se conecta. Aí percebam, né? Se talvez o segundo medo, que foi o que surgiu conforme a gente estava fazendo a rodada, tá mais intenso, foca no segundo medo. Você vai focar naquilo que está mais intenso para você. Tá? Então, talvez, no teu caso, Olivia, essa questão aí da janela esteja mais intensa do que a primeira que você estava tratando. Então, Sim, é isso que a gente vai focar, tá bom? certo. Então, novamente, observem aí a sensação no corpo. Vamos bater agora na lateral da mão. Da É a mesma respiração mão? Não tinha leve. mudado a mão? Pode Não. mudar a mão. Tanto faz, tanto faz. Isso. Geralmente eu faço a primeira Ah, rodada com uma mão e a segunda com a outra. isso. Então, vamos bater na lateral da mão. Abaixo do nariz. Mantendo a respiração leve o tempo todo, queixo. E por mais que o foco da mente seja o medo, imagine a situação que causam medo como se fosse uma foto que você tira. Então a ideia não é você ficar ruminando pensamentos que vão contribuir para o medo, mas apenas olhar para aquela foto como se ela estivesse estática ali na tua frente. Início da sobrancelha. Abaixo do olho. Abaixo da axila. Clavícula. Agora a gente vai bater aqui nas costas da mão, entre o mindinho e o anelar, onde é mais fundinho. Vou pedir para que vocês fechem os olhos, abram os olhos, e agora a gente vai fazer um movimento sem mexer a cabeça, só com os olhos, tá? Então, olhe para a diagonal para baixo de um lado, que é lado, continua batendo na mão o tempo todo. Diagonal para baixo do outro lado. Faça um círculo com os olhos para um lado. Para o outro lado agora. E agora com a boca fechada em voz alta, repitam comigo assim. Vamos contar de 1 a 5 em voz alta. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Novamente a musiquinha. Ok, continuem batendo nesse ponto. Vou pedir para que vocês façam umas respirações mais profundas, levando o ar até a região onde você sente o desconforto no seu corpo. Visualizem o ar expandindo essa região, liberando as contrações de energia, bloqueios, resistências. E solta tudo isso pela sua expiração pela boca. Então, puxa o ar pelo nariz. Leva para onde você sente o desconforto. Expande, libera, solta pela boca. E agora vocês vão puxar o ar novamente, só que agora vocês vão visualizar esse ar restaurando todo o campo energético dessa região do seu corpo. Reequilibrando, trazendo harmonia, coerência
Ok, agora a gente vai voltar aqui para o início da sobrancelha. Volta o foco da atenção para a questão inicial, para a questão que vocês estão trabalhando, para sensações no corpo, abaixo do olho. Abaixo da axila. Clavícula. Muito bem. Novamente, façam algumas respirações mais profundas. Vão observando como que está a sensação no corpo. E aí, se vocês puderem comentar aí pra gente como que vocês estão se sentindo, anota, não sei se as pessoas que fizeram a primeira rodada conseguiram fazer essa segunda aí. A Elma disse que tinha que sair, vamos ver se o pessoal ficou. Olha, eu estou sentindo um alívio muito grande. Antes de voltar para o olho, eu estava em 5, depois eu já senti para 3. Assim, bem suave, assim, bem... Você viu que assim, dessa vez eu não fiz aquela etapa onde você puxa outras questões, né? Porque, enfim, aqui, se fosse uma sessão, obviamente, a gente ia aprofundar muito mais, né? Mas aqui a gente tem que ser rápido. Mas a ideia era mostrar justamente a capacidade que a gente tem de, ao fazer uma técnica simples como essa, de colocar luz para questões que estão inconscientes e que estão afetando a gente não se dá conta. Né? E que é possível trabalhar. Então agora... Eu lembrei de outras coisas, né? Nem vou falar, porque realmente a gente não vai aprofundar, mas eu lembrei. Que bom! Lembrei por que desse susto, realmente já fiz uma... Legal. Que coisa, né? Gente, não tem nada a ver com cair, gente, pelo amor de Deus. Nada a ver. E aí, assim, vocês têm aí a sequência, então o que acontece? Se você percebeu que, nossa, então, aí de 8 foi para 6, ou de 8 foi para 5, você percebe que aliviou, mas que não acabou completamente, é só repetir, essa live fica gravada, né, Olivia? Fica gravada. A Elma falou que não conseguiu sair da live. Ela falou que precisava sair, mas disse que não conseguiu. Que bom. Você conseguiu fazer novamente a segunda rodada? Conta pra gente. A Maura, já baixou para 5, a Maura e a Madalena também. Para 5. Ambas estavam em 9, foi para 8 e agora foi para 5. Legal. Então, Maura e Madalena. Fica gravado. A Maura que colocou aí, que está travada na coluna, eu não sei se isso, você já estava se sentindo assim ou se foi por conta de se conectar com medo, mas se foi, você pode focar novamente, fazer novamente a rodada, focando em liberar essa sensação na coluna. Olha lá, estamos sentindo levíssimo. Ótimo, Elma, que bom. Uma coisa curiosa, né, Olivia, que eu queria comentar, assim, a gente está fazendo um trabalhinho aqui de 10 minutos. Imagina você fazer um processo terapêutico. Nossa, o quão transformador pode ser isso na vida das pessoas, né? Então, assim, a gente traz a prática exatamente para mostrar que, assim, não, a gente não está falando só, não tá só falando que funciona, não, as pessoas estão vendo que funciona. Aqui ao vivo, né, sem montagem, sem nada, a gente está fazendo ao vivo. Já estava assim, ó, ela já estava assim. Né? Então, assim, essa é uma possibilidade, então a gente tem um método lá para as crises, mas a gente tem essa outra possibilidade, a pessoa quer aprofundar, é possível aprofundar. A mais longo tempo, né? É possível fazer um processo terapêutico, né, de autoconhecimento, dessa pessoa trabalhar essas questões. E assim, imagina, é o que eu falo, imagina, em 10 minutos a pessoa já mudou tudo isso. Imagina num processo terapêutico aí com 5 sessões, ou de repente com a mentoria, né, que são 20 sessões. É uma coisa incrível, assim, o potencial que isso pode ser de transformação. Eu também fiz uma live, me deu um insight a semana passada de fazer uma live, semana passada, não retrasada, de fazer uma live também, aplicando a EFT ao vivo. E essas técnicas, gente, tanto a TFT quanto a EFT, que a EFT é filha da TFT, é uma simplificação da TFT. Eu admiro a Kátia, inclusive, por ser de TFT, que eu acho assim, muito grande para mim. Eu gostei mais de simplificar a EFT,
mas eu apliquei ao vivo numa pessoa também que fez a live, né? Ela me chamou para fazer a live com ela, depois eu senti no dia e tinha tudo a ver, porque ela estava precisando daquilo. Foi uma conexão assim, sincrônica mesmo do universo, uma coisa assim linda. E eu apliquei ao vivo e ela se libertou ao vivo também, assim, foi mais longe, tá? A gente demorou mais tempo, não foi tão rápido. Mas foi a mesma coisa, assim. E é interessante que essas técnicas, gente, você não precisa acreditar que dá certo. Não precisa, porque ela dá certo de qualquer jeito. Você só precisa o quê? Experimentar, entendeu? Você só precisa se permitir, somente. Você não precisa acreditar, você precisa se permitir, porque o negócio funciona. Né? Não depende de você acreditar ou não, porque é uma ferramenta que está aí para o universo para a gente usar. A gente só está canalizando essa ferramenta do universo. Né? Exatamente. Legal. Gente, vai ficar gravado e se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês também. Eu mando para vocês colocarem também no Instagram de vocês. Sim, agradeço. De vocês. Agradece. E depois eu vou colocar os links aí, se você permitir, Lívia, do método reprogramar. No comentário eu vou colocar os links, né, para as pessoas entrarem em contato com a gente aí. Tá, eu ponho na descrição também. Eu não sei porque até hoje o Instagram não permite link, né? Você clicar no link, só tem um link no Instagram. O ativo não, isso, só tem o você texto. Não consegue, só lá na bio, né? Mas a gente coloca, pessoal, aí eu coloco embaixo assim, copia e cole no navegador, que para você entender que ela não vai clicar ali, não dá para clicar. Não dá para clicar mesmo, mas a gente é só copiar. E no nosso perfil tem todos os links também lá. No nosso perfil do Instagram também na bio tem todos os links também, se a pessoa quiser. Sigam o Horizonte da Consciência no Instagram, no YouTube e no Facebook também? Exatamente. Também. No Facebook também. É o mesmo. No YouTube é Horizonte da Consciência Oficial. E deixa eu fazer o convite aí, então, para quem está acompanhando a gente, para assistir as nossas lives todos os dias, às 22 horas, no YouTube. A gente faz aí o poder da intenção, a gente sempre envia intenção de cura por alguma pessoa e também, ultimamente, a gente tem feito pela Ucrânia também. São práticas de 10 minutos, tá? Todos os dias, mas que a gente já tem até vários depoimentos de pessoas que estão participando, que já percebem essas diferenças. Só o fato de você doar a sua energia, de você se conectar com o outro e enviar uma energia de amor, faz com que a pessoa também se sinta mais aliviada, se sinta melhor em vários aspectos. Então fica aí o convite para vocês também acompanharem a gente aí. E tem o grupo no Telegram também, né? De vocês também, do Horizonte, que também pode participar, não é? Olha quanta coisa, gente. Para você ter uma ideia, Olivia, hoje é a live número 50, ou seja, a gente está 50 dias... Fazendo todos os dias. Diariamente fazendo essas lives. Eu também gosto muito de contar isso daí. Eu também estou há 3 meses fazendo lives diárias. De segunda a sexta. 3 meses. Que legal. E é gostoso porque depois que você engrena, né? Você pega o ritmo e vai com beleza. Tudo é hábito, né? Mas assim, eu entendi que na minha dinâmica, né? Porque realmente eu pratico muito autoconhecimento, então eu me conheço bastante, eu sei que eu não dou conta de fazer isso sozinha. Por isso é que, você lembra, né? Que eu fazia o Escolha a Sua Cura no YouTube antes. Né, que eu fiquei 1 ano atrás de você para fazer essa live. e tá mais fácil agora, você viu? A gente fez duas aí em 1 mês. Nossa, né? agora sim, mudou tudo. Acho que é o Edu que fez isso. Eu acho que foi o Edu que fez isso. E agora eu tô fazendo, então eu tô convidando todo mundo que eu lembro, assim, tá sendo muito legal, assim, para mim é uma delícia, porque eu adoro aprender o tempo inteiro. Eu falo assim, gente, para mim não tem palestra ruim, não tem lugar ruim, eu fico com ouvido alguma coisa. Se você vai com essa intenção de aprender, alguma coisa você vai aprender. E aqui, assim, um banho de conhecimento, muito feliz, assim, muito grata a vocês, até por causa dessa, cara, fala a verdade, uma terapia com uma especialista em TFT, de graça ao vivo, sabe? Você não valorizar. Eu valorizo demais. Gratidão imensa, sabe? O que eu puder contribuir com vocês, divulgar, vou impulsionar mesmo, vou colocar, porque tem tudo a ver com o meu trabalho e as pessoas precisam saber disso, sabe? Se a pessoa fizer, olha, 10 minutos de prática e se libertar do medo, gente, quanto custa isso? Qual o preço disso? Né? Não tem, é incomensurável esse preço, não tem valor que pague isso, né? Uma vida de paz, né? Quanto mais gente conhecer FT, melhor. É verdade. Quem quer? Gustavo.
Não sei quem é Gustavo também. O pessoal está chegando, o perfil tá se expandindo aí, o pessoal está compartilhando e muita gente chegando. É isso aí, gente. Grande beijo, queridos. Gratidão, Olivia. Até a próxima. Deus abençoe vocês muito, 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 que o trabalho de vocês brilhe cada vez mais, se expanda cada vez mais, tá bom? Que vocês merecem aí. Até a próxima. Beijo pra você, Obrigado, gratidão. Olivia. Tchau, Tchau.